Ora bem, nós vamos visitar o território de Marvila, estamos num território de antigas quintas, que hoje pouco revela deste seu passado, visto que temos uma série de construção que nos rouba um pouco a leitura de zona rural que foi até há relativamente pouco tempo. Todo este território foi uma vasta zona de quintas, com olivais, campos de cereal, etc. E que hoje, convertido em zona urbana, mas que conheceu uma realidade completamente diferente até há umas décadas atrás. Atrás de mim está a Biblioteca de Marvila, que se encontra instalada numa das antigas quintas que aqui existiu, a antiga Quinta das Fontes. À minha frente, a Quinta dos Alfinetes. Portanto, como veem, estamos num território muito pequeno e imediatamente eu já vos estou a falar sobre duas quintas. E vou-vos continuar a falar de quintas. O território encontrava-se dividido por quintas que eram interligadas por velhos caminhos, as chamadas azinhagas. Nós depois iremos percorrer a Azinhaga dos Alfinetes. A Azinhaga tinha este nome exatamente porque se dirigia à Quinta dos Alfinetes. Portanto, trazendo da Beira-Rio, da Marvila Velha, em direção a norte, portanto, em direção à Quinta dos Alfinetes, que fica no topo da colina, junto também a um outro território de uma outra quinta mais vasta ainda, a chamada Quinta do Marquês de Abrantes, que daqui a bocado teremos a oportunidade de ver, cujo palácio iremos ver e falar sobre ele, mas que foi bastante importante para a gênese deste território, como o conhecemos hoje com o alojamento social, visto que foi na Quinta do Marquês de Abrantes, que acabou por dar o nome a esta zona onde atualmente estamos, que se ergueu um dos maiores bairros de lata do país, o chamado bairro chinês. Como sabem, o território foi muito transformado durante o século XIX, sobretudo depois da construção das linhas de caminho de ferro. A linha do Norte, inaugurada em 1856, e a linha de cintura inaugurada em 1888. Chama-se de cintura exatamente porque contorna a cidade de Lisboa. Nós vamos percorrer agora a Azinhaga dos Alfinetes, vamos em direção a esta mesma linha e onde vamos ver como todo este território se articulava com as diferentes quintas, porque há outras que iremos ver mais daqui a pouco. Estamos na Azinhaga dos Alfinetes. Da velha Azinhaga já pouco resta, embora o que sobrou do muro da antiga Quinta das Fontes nos mostre como é que seria o perfil desta artéria. Portanto, ela seria ladeada com os muros altos. A Quinta das Fontes pertencia a uma importantíssima família nobre portuguesa, os Duques de Palmela, assim como a Quinta dos Alfinetes pertenceu a outra importante família nobre, os Duques de Lafões. Portanto, como veem, estamos perante um território da mais alta aristocracia, assim como os próprios Marqueses de Abrantes, que iremos falar um pouco, cujo território se situava ao meu lado direito. Portanto, estamos de facto num território que se encontrava na posse de importantes famílias nobres nacionais. Neste local onde nos encontramos, temos uma vista do rio Tejo, neste caso do seu estuário, que aqui recebe o nome de Mar da Palha. É esta relação privilegiada que a cidade estabelece e que esta zona da cidade em particular estabelece com o rio, a sua razão de existir também, de alguma maneira. Nós, quando falamos em Lisboa hoje, fazemos sempre estes percursos todos por via terrestre, mas não se esqueçam que o rio Tejo, ou o Mar da Palha, neste caso concreto, era uma estrada. Tudo se processava a partir dele. Isto é, quem vivia na cidade propriamente dita, que na altura estava concentrada naquilo que é hoje a Baixa de Lisboa, para se deslocar para esta zona, certamente fazia-o por mar, não por terra. E, portanto, utilizavam embarcações. As famílias nobres que aqui tiveram casa a partir do século XVI, para aqui se deslocavam sempre de barco. Dificilmente viriam de outra maneira que não de barco. E isto é muitíssimo importante porque
a presença do rio que também vai levar a que neste território se vejam, durante o século XIX, depois se venham a instalar uma série de indústrias, dada a proximidade do rio e também a questão das linhas férreas, porque efetivamente onde se cruzam as duas linhas férreas vai ser em Braço de Prata, aqui muito próximo, uma zona excelente para o escoamento também de produtos. Portanto, o rio permitia receber produtos e escoar esses mesmos produtos, assim como as linhas de caminho de ferro cumpriam essa mesma função também. Portanto, logicamente, estamos numa zona muito privilegiada a esse nível, em que produtos chegavam facilmente e escoavam facilmente através destas importantes vias de comunicação. A gênese de todo este território remonta aos primórdios da nacionalidade. Aliás, remonta até muito antes. Certamente este território já era ocupado por explorações agrícolas no tempo dos romanos. Aliás, aqui muito próximo, o Poço de Cortes era um santuário romano. Também indício disso é a presença, por exemplo, do convento de Chelas, que no século IV já existiria e, portanto, haveria aqui toda uma comunidade ligada a este território que não sabemos exatamente como, nem em que quantidade, se era muito, se havia, certamente não haveria tantas quintas como vai acontecer depois no período cristão, mas o que é facto é que era um território bastante cultivado. Quando Afonso Henriques conquista o território em Lisboa em 1147, Dom Afonso Henriques vai doar os territórios de Marvila, que eram propriedade das mesquitas da cidade, portanto estamos a falar do período medieval, mas muçulmano, portanto, em que estes terrenos pertenciam às mesquitas da cidade. Com a cristianização deste mesmo território, esses mesmos terrenos vão ser doados por Dom Afonso Henriques, como estava a dizer, em 1149, à Igreja de Lisboa, portanto ao cabido da sede de Lisboa. E as várias quintas que aqui existiam vão ser distribuídas pelos diferentes bispos da cidade. Cada bispo fica na posse de um determinado território, daquilo que é hoje a Velha Marvila e estas quintas onde estamos, mas a partir do século XVI, os bispos vão começar a deixá-los a descendentes seus laicos e, portanto, em dado momento, as igrejas de Lisboa vão perder a posse destas propriedades para passar a integrar propriedades de famílias nobres portuguesas. Neste troço da Zinhaga dos Alfinetes, podemos ver que ainda permanecem os muros de um lado e do outro, portanto, nos dá uma leitura de como é que era esta azinhaga. Os limites das propriedades bem reforçados pela presença de muros altos. Portanto, é mesmo esta presença de muros altos que define o termo azinhaga, que a azinhaga é sempre um arruamento de características rurais que ou tem ou muros altos ou sebes altas que fazem estas divisões entre propriedades. Ao fundo temos o portão da Quinta dos Marialva, portanto os Marqueses de Marialva são mais uma importante família nobre que aqui tinha casa neste território e onde se encontra aquilo que é considerado o ex-libris de Marvila, que é a célebre torrinha, apesar do estado de ruína em que se encontra, é um marco significativo nesta paisagem. Estamos em frente do Palácio dos Marqueses de Abrantes. É uma das mais importantes construções palacianas que encontramos ainda neste território, até pelo seu estado de conservação. Se ao nível dos interiores já não há nada, já nada resta do fausto palaciano, no entanto, do ponto de vista exterior, o palácio está inteiro, apesar de ter sido aumentado com um andar no século XIX. E chegamos à Praça David Leandro da Silva, mais conhecida pelo Poço do Bispo, onde encontramos dois importantes entrepostos comerciais que se dedicam à transformação do vinho, mas não só, também de azeite e de licores, como é o caso da Abel Pereira da Fonseca, que podem ver atrás de mim. Os outros armazéns tratam-se do José Domingos Barreiros, cujos edifícios marcam
significativamente esta praça. Estamos quase a terminar o nosso passeio junto do Palácio da Mitra. Para quem vem do Poço do Bispo, ou para quem vem do centro da cidade, ele encontra-se posicionado num ponto ligeiramente mais elevado, porque mesmo em frente, hoje a estrada é mais larga, a estrada que ele conheceu à beira-rio era muito mais estreita, e sim, estou a dizer à beira-rio, porque o rio que hoje está tão longe banhava exatamente aqui em frente do edifício. Havia mesmo um cais privativo à frente deste edifício e era por aí que se deslocavam os prelados da cidade quando vinham para o seu palácio de campo. Se, como vimos, durante a Idade Média estas propriedades de Marvila pertenceram ao cabido da sede de Lisboa, também o Palácio da Mitra não foi exceção e no século XVI vai passar para a posse de privados laicos. Pelo que, quando o Bispo de Lisboa, no século XVII, pretendeu voltar a ter a casa de campo, casa de recreio, onde ancestralmente existia a casa de recreio dos bispos de Lisboa, no século XVII, os bispos vão ser obrigados a afurar esta propriedade para aqui voltarem a ter casa de campo. E é então que aqui se vai instalar um novo palácio a partir de uma construção pré-existente e que vai sendo transformada no século XVIII na residência que hoje conhecemos. Estamos a acabar este nosso passeio e aquele que foi um dos locais mais aprazíveis de Lisboa ao longo do século XIX, dado ao progresso e ao processo de industrialização de toda esta zona, o Tejo também ele foi afastado da frente destes palácios a quando dos aterros realizados durante os anos 30 e 40 da década do século XX. Hoje a realidade é outra, Marvila está a conhecer uma nova fase de desenvolvimento, procurado pela sua diversidade noturna, novos equipamentos que começam a instalar, é todo um novo mundo que começa a surgir nesta zona.